Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais algumas aulinhas. Nosso tema de hoje, Revolução Francesa, tá? Gente, antes de começar, pega lá sua apostila, certo? Pega um caderno, pega caneta, lápis, borracha, corre lá, marca texto pra gente estudar, certo? Ok, gente? Muito bem. Eu dividi nossa aula em 4 tópicos, 4 vídeos, certo? Ao final de cada vídeo vai ter tipo um desafio, uma tarefinha para vocês fazerem, certo? No caderno, beleza? Então você pode assistir o vídeo, faz a tarefa, aí em outro momento assiste outro vídeo, se quiser assistir todos no mesmo momento, não tem problema. Uma semana para fazer tudo isso, ok? Além das atividades da apostila e do caderno de atividades, ok, gente? Beleza? Vamos lá! Então, eu espero que vocês abram sua apostila para falarmos de Revolução Francesa na página 40. Está lá, né, a França, linda, com seu arco do triunfo, na avenida mais famosa, talvez, uma das mais famosas do mundo, chamada Champs-Élysées, tá? A Avenida Champs-Élysées é onde tem aquelas lojas de marca famosa, tipo Louis Vuitton, Prada, sabe? Que uma bolsinha da Louis Vuitton, tipo, mais ou menos desse tamanho, assim, que é uma capinha de celular, né? Uma bolsinha desse tanto, assim, custa, assim, 3.000 euros, mais ou menos. Coisa pouca, né, gente? Tudo isso, então, para começarmos a falar de França, certo? De Revolução Francesa. Para entender o contexto da Revolução Francesa, gente, nós precisamos entender o Iluminismo, que nós já estudamos, certo? O Iluminismo, o principal objetivo do Iluminismo era combater o absolutismo, certo? Então, vamos lá. Então, o Iluminismo ele surge na França, tá? Primeiro, a gente precisa analisar o cenário, né? Como estava a França antes da Revolução. Gente, a França era governada por monarquias absolutistas. Quando se fala de monarquia absolutista, quando se fala de absolutismo, podem ter certeza, a França foi a maior representante do absolutismo que existiu, com poderes centralizados nas mãos do rei e o rei usando e abusando do poder, certo? Então veja bem, a França estava dividida, gente, em 3 classes sociais, tá? A primeira classe social, que era representada, a gente chamava de estados, tá? Os 3 estados, as 3 classes sociais. Então, o primeiro estado, certo? Era o clero, a igreja, certo? E compunha 1% da população. Detentora de muitas terras, muitas propriedades, muito ouro, muito tudo, certo? 1% da população. E não pagavam impostos, ok? Pelo contrário, cobravam impostos das pessoas que moravam nas suas propriedades, principalmente as propriedades rurais. Segundo estado, segunda classe social, era a nobreza, o rei e toda a corte francesa. Compunham e formavam 2% da população, certo? Então, veja bem, clero, 1% da população, nobreza, 2% da população. Tanto o clero quanto a nobreza não pagavam impostos, pelo contrário, cobravam impostos da população. E o terceiro estado, terceira classe social, era o povo, gente. Não sei se vocês lembram, o povo francês era desde o mais pobre camponês até o mais rico burguês. E aí eles formavam 97% da população, certo? E este sim, 97% da população, desde o mais pobre camponês até o mais rico burguês, eles pagavam impostos, certo? Então veja bem, nós temos aí uma sociedade muito desigual, certo? E nesse momento quem governava a França era o Luís XVI, certo? E o Luís XVI, ele cobrava muitos impostos e vivia num luxo, numa ostentação lá no seu palácio de Versalhes e vivendo só de festas, casado com a Maria Antonieta, ok? Então, nós temos aí 3 estados, 3 classes sociais, clero, nobreza e povo.
O clero e a nobreza não pagando impostos, só recolhendo, cobrando impostos abusivos, altíssimos. O terceiro estado, do mais pobre camponês ao mais rico burguês, pagando esses impostos cada vez mais altos, cada vez mais pesados, e a corte do Luís XVI com a sua rainha Maria Antonieta esbanjando, fazendo festas, fazendo tudo e mais um pouco, certo? Portanto, a França estava à beira de um colapso, de um caos, ok, gente? Imagina que a França estava vivendo um caos econômico tão grande, havia tanta desigualdade social, tanta pobreza, tanta miséria, que a gente olha lá para a página 40 e vê a Champs-Élysées e fala da França, e você só pensa em coisa bonita, né? Lógico, hoje a gente está vivendo um momento de pandemia e a França está sofrendo bastante também. Mas do mesmo jeito, a França é linda, a França é glamurosa, né? Mas naquele momento era um caos. Imagina que estavam recolhendo, vamos supor, um imposto, tipo, né? Estavam recolhendo 1 e gastando 5. Então, essa conta nunca ia fechar, gente. Recolhe 1, gasta 5, ganha 1, gasta 5, né? Você nunca vai conseguir fechar esta conta. E o rei tava com a cabeça quente, né? Porque com a cabeça quente, mas não ligando muito pro povo, sabe? Tipo, com a cabeça quente com as contas dele, certo? E não sabia o que fazer, falou, já sei o que eu vou fazer. Vou convocar, né, uma assembleia, vou convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que está, meus amores, lá na página 43, tá? Vou convocar a Assembleia dos Estados Gerais e vou resolver esse problema. Porém, era assim, ó, gente. Por mais que o terceiro estado tivesse mais representantes que o primeiro e o segundo junto, tá? Então, ó, primeiro e segundo e terceiro. O primeiro e o segundo estados juntos não tinham o tanto de pessoas que existia no terceiro estado de representantes, certo? Só que aí eles não faziam voto por pessoa, voto por cabeça. Eles faziam voto por estado. Então, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado tinham direito cada um a um voto. O que vocês acham que acontecia, gente? Óbvio, o primeiro e o segundo estado sempre se juntavam contra o terceiro. Então, era 2 contra 1. E isso causava um problema. Por quê? Qual que era o objetivo do rei ao reunir a Assembleia dos Estados Gerais? Era convocar os 3 estados para aumentar os impostos. Só que quem pagava os impostos? O terceiro estado, não é verdade? Então, o terceiro estado, falou, não, a gente não vai aceitar isso, não quer mais pagar impostos, não queremos. E o primeiro e o segundo estado dizendo, mas nós temos que cobrar impostos para resolver o problema da economia no país. E o terceiro estado, não, a gente não vai pagar mais impostos. Diante desse impasse, o rei teve uma decisão, né? Virou uma confusão, o rei tomou uma decisão. Ele decidiu, gente, acabar com a Assembleia dos Estados Gerais. Acabar com a Assembleia dos Estados Gerais era definitivamente tomar o poder para si e tentar resolver do jeito dele. Fazendo isso, o terceiro estado decidiu que ia romper com o rei. Ele ia retirar-se da Assembleia e ele não ia fazer mais parte daquilo que estava acontecendo na França. Ok? Gente, muito bem. Então, esse vídeo é para vocês entenderem como estava o cenário francês antes da Revolução, certo? A tarefa desse vídeo é a seguinte: vocês vão anotar no caderno uma pirâmide, fazendo uma pirâmide, quem são os 3 estados, quem compunha os 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, povo. Vamos fazer isso no caderno, ok? Vamos lá para o próximo vídeo.